Um episódio vivido pelo jogador de futebol Vinícius Júnior no último domingo em um estádio na Espanha chamou a atenção novamente para o racismo e o preconceito enfrentado pelos negros dentro ou fora do Brasil. E mesmo quando não é registrada pelas câmeras, essa é uma realidade vivida por muitas pessoas, inclusive com ataques e situações de violência também na internet. E o Ministério da Igualdade Racial está atento e atuante nessas questões. Outro foco de atenção é a população cigana, que vai contar com uma caravana do governo federal. Quem está conosco aqui ao vivo hoje na Voz do Brasil vai detalhar todos esses assuntos é a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Boa noite, ministra, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Ministra, a gente abre essa entrevista falando sobre o caso de racismo envolvendo o jogador brasileiro Vinícius Júnior na Europa, que foi chamado de macaco num estádio durante uma partida do time em que ele joga, o Real Madrid. A gente queria que a senhora comentasse esse caso, como é que o governo vê essa questão. Acho que, primeiramente, eu sempre tenho falado desde segunda-feira, desde domingo, na verdade, quando aconteceu esse ato, que é inadmissível que a gente ainda tenha ações como essa, comportamentos como esse. Mas eu quero abrir essa entrevista aqui com vocês, que muito me honra estar saudando o Vinícius, que é quem mais me preocupa nesse momento, um jovem de 22 anos, super talentoso, uma pessoa que inspira outras crianças, jovens, adolescentes, e eu espero que ele esteja sendo acolhido, não só como está sendo pelo governo federal como um todo, mas por sua família, por seus amigos. Esse caso não é um caso isolado, Márcia? Infelizmente. A gente tem que lembrar que ainda no início do ano, torcedores colocaram um boneco se enforcando, fazendo alusão ao Vinícius, ali como um suicídio, morte. Nesse dia, no último domingo, quando teve aquela situação, ele ganha um mata-leão, dentro do campo ainda, e eu fico imaginando essa escalada de ódio. Primeiro é um xingamento, depois é um boneco, depois ele tá apanhando dentro do campo, e o que acontece com a cabeça desse jovem e o que pode ser pior, Além disso, então é um caso aí emblemático, porém um caso que a gente está acompanhando com muito afinco. Pois é, ministra, nesse caso aí do Vinícius, quais foram as providências já tomadas pelo Ministério e já tivemos algum resultado? Sim, perfeito. Tivemos resultados importantíssimos, tivemos resultados históricos, Eu tenho dito e falado que muita gente tem falado assim, foi um divisor de águas, o que aconteceu com o Vinícius. Eu acho que, por um lado, sim, mas o maior divisor de águas nesse momento são as ações que o governo federal tem tomado e se posicionado. 17 de fevereiro de 2023, nós procuramos o Ministério do Esporte para pensarmos um programa nacional de combate ao racismo no esporte. Temos feito aí inúmeras reuniões. Paralelo a isso, nós viajamos com o presidente na comitiva dele para os Estados Unidos, onde pautamos o JPER, que também inclui esporte. Logo depois, viajamos também na comitiva do presidente Lula para Portugal e Espanha, onde recebemos inúmeras denúncias de racismo e xenofobia e pautamos o esporte. Dessa reunião saiu o memorando de entendimento histórico, nunca antes feito e assinado com o Ministério da Igualdade de lá, que nós assinamos com a diretora também negra, a Rita, e com a ministra Irene, pela primeira vez, e criamos ali aquele acordo de entendimento de combate ao racismo e xenofobia, pautando o esporte, trazendo o Vini Júnior. Após o caso, a gente, logo na mesma noite, eu consegui entrar em contato com a vice-presidenta da Espanha, Yolanda Dias. Logo pela manhã, nós pautamos com o Ministério da Igualdade de lá para que elas acionassem o Ministério Público e notificassem a La Liga, e conseguimos. E, a partir daí, eles criaram o Disque Racismo 021, que nós também teremos futuramente aqui no Ministério da Igualdade Racial, e fizemos a nota conjunta para acompanhamento desse caso. A senhora já citou aí o Disque Denúncia aqui, no caso, o 021 que tem lá, sim, mas a gente sabe que esses casos de racismo, é justamente aí nesse ponto, acontecem também aqui no Brasil. O que o governo tem pensado a mais aí para reverter, levar mais consciência aos torcedores, evitar essas violências contra as pessoas pretas? Sim, perfeito, Márcia. Olha, para que a gente possa atender toda a população negra, a gente teve ali que destrinchar, porque são muitos pontos emergenciais, sabe? Então, para além da gente conseguir pautar no esporte, a gente quer pautar na educação, na saúde, Não é à toa que a gente faz uma caravana Juventude Negra Viva para que os nossos jovens tenham acesso não somente a permanecerem vivos, que é a nossa
nossa maior luta. Vale lembrar aqui que a gente está num país onde a cada 25 minutos, infelizmente, a gente perde um jovem negro, mas para que siga vivo e também tenha acesso e permaneça nesses espaços. Então, pensar um programa de combate ao esporte no racismo, pensar uma caravana, pensar os pontos principais e emergenciais tem acontecido desde o dia 1º de janeiro, né? Desde a transição, eu diria, e a gente segue lutando, pautando transversalmente com diversos outros ministérios. Agora, ministra, o governo federal tem firmado aí pactos com outros países de cooperação nesse tema, né? Essa semana foi aí retomado um plano conjunto entre Brasil e Estados Unidos. Explica um pouquinho pra gente essa parceria. Explico, claro, com certeza. O JPER começou, né, lá atrás ainda, desde 2008. A gente fez algumas ações ali até 2013, mas estava parado. E agora com essa retomada histórica, com o anúncio de $500 mil, né, para investimentos logo no início. A gente vai estar agora na próxima semana em Nova York, no Fórum Afrodescendente da ONU, também se encontrando com alguns bancos e outros financiadores para trazer, né, o match para esse valor. O JPER, ele passa por educação, cultura, esporte e saúde. É daí que a gente está criando ali esse acordo com os Estados Unidos, juntamente com a Desiree Smith, que é a Chief Department, né, lá dos Estados Unidos, que tem nos ajudado, que tem construído. Tivemos a primeira reunião ontem no Itamaraty, um dia extenso de reuniões, e já pensando nos próximos atos, daqui a 3 meses a gente já deve estar anunciando quais universidades, né, quais os parceiros que já estarão conosco, mas esse desenho já começou a ser feito. O JPER, eu sempre gosto de dizer que assim como eu tive acesso e oportunidade dentro de políticas de ações afirmativas, o JPER é mais um exemplo e é o que a gente precisa fortalecer para que outros jovens do nosso país também possam. Agora, mudando um pouco de assunto, hoje é comemorado o Dia Nacional dos Povos Ciganos e o Ministério da Igualdade Racial está lançando uma ação específica para eles. Conta aí pra gente essa novidade. Sim, dentro do Ministério da Igualdade Racial nós temos uma secretaria, né, onde os povos ciganos estão ali como uma das nossas prioridades. Hoje, nesse dia que é tão emblemático, nós tivemos a primeira caravana, essa estreia da caravana lá na Paraíba, em Souza, onde nós tivemos o Ministério presente através do nosso secretário, que é o Ronaldo dos Santos, e também da nossa diretora, né, que estava lá acompanhando, e o lançamento hoje marca todo esse apoio que os povos ciganos necessitam. Agora, ministra, para quais lugares vai a caravana, né? E como serão esses encontros? Sim, olha, nós vamos para todas as regiões do país, a gente tem muita caravana e que bom que a gente já conseguiu dar início. Então tem a caravana do Juventude Negra Viva, como eu falei, mas também, né, a caravana dos povos ciganos. A gente vai ter também logo mais à frente a Rota da Igualdade Racial também, que a gente vai estar lançando. Essa caravana vai passar por entender, sabe, uma escuta ativa desse povo, para que a gente possa levar ali eixos primordiais, como dignidade de vida, né, acesso à educação, acesso à empregabilidade, que é algo que eles precisam muito e que a gente já tem esse diagnóstico prévio antes de chegarmos lá. A gente acredita muito no Ministério da Igualdade Racial, numa escuta ativa e transversal. Então, para que a gente saiba onde está o X do problema, a gente precisa ir até lá. Então, tem sido assim com Juventude Negra Viva, tem sido assim com a Caravana do Povos Ciganos e vai ser assim também pelo Brasil inteiro com a Rota da Igualdade Racial. Então, agora para o nosso ouvinte, né, que quer saber como ter acesso à caravana, como é que faz? Sim, olha, em todas as nossas redes sociais, né, tanto o Ministério da Igualdade Racial, no Instagram, no Twitter, tem o nosso site também, todas as notícias estão lá, né, dentro do nosso site do GovBR, só acessar e qualquer dúvida, o nosso contato também está lá, podem nos chamar, que a gente vai estar à disposição para responder e construir aí um país melhor para o nosso povo coletivamente. Agora, ministra, para a gente encerrar, a gente sabe também que hoje em dia a gente falou aí sobre o futebol, né? Voltando um pouco a esse assunto, várias ofensas de preconceitos raciais, né, são disseminados pela internet muitas vezes de forma anônima, né? O que o Ministério tem de proposta em relação a isso? Sim, é por isso que dentro desse GT interministerial que nós já temos hoje com o Ministério do Esporte e o Ministério da Justiça, a gente já tem pautado como que a gente fortalece essas leis. Não foi à toa que assinamos no início do ano a Lei de Injúria Racial, né, tornando esse crime inafiançável, onde agora a gente tem ali uma lei para comprovar e dizer, olha, a pessoa foi racista, vai ter que pagar e responder pelos seus atos. Dentro desse GT, a gente já tem pensado também, e o Ministério da Justiça tem sido um parceiro, assim, excepcional para que a gente construa cada vez mais firmemente, não só as denúncias, mas também, né, a punição para essas pessoas, porque é inadmissível que a gente ainda tenha isso. Conversamos aqui com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Muito obrigada pela entrevista aqui na Voz do Brasil. Imagina, obrigada a vocês.